Oi, professora, seja muito bem-vinda aqui no canal. Nesse canal eu falo sobre alfabetização e letramento e também sobre outros temas de educação. Se você está nesse vídeo, é porque talvez você esteja um pouco perdida, um pouco insegura, talvez seja o seu primeiro ano como professora alfabetizadora, mas olha, primeira coisa, respira. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Hoje nós vamos falar de um guia de planejamento de alfabetização de 2025. Eu vou te falar o passo a passo que você precisa fazer para poder planejar o seu ano letivo como professora alfabetizadora. E se você está aí se perguntando se você é professora alfabetizadora ou não, eu vou te explicar. Professora alfabetizadora são professoras de grupo 4, crianças de 4 anos, Grupo 5, crianças de 5 anos, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental 1. Então, esse processo, que é a alfabetização, ela se inicia na educação infantil e ela vai até final do segundo ano para o terceiro ano. Então, se você é professora de alguma dessas turmas, sim, você é uma professora alfabetizadora e já se inscreve aqui no canal para você ficar sabendo dos vídeos novos que vão ser postados, porque tem muita coisa legal vindo aqui. E se você ainda não me segue nem no Instagram e nem no TikTok, eu também vou deixar aqui embaixo para você seguir. Vamos começar então com o nosso passo a passo para você poder organizar o seu planejamento aí. O primeiro passo é: você tem que definir as suas metas. Eu acho que já tem vídeo aqui no canal falando sobre as metas de alfabetização. Quem fala muito isso é a Magda Soares, lá no livro dela, Alfa Letrar. Vou deixar aqui embaixo o link do livro para quem quiser adquirir. É um livro, e aí já vem a primeira dica da prof aqui. É um livro que toda professora alfabetizadora precisa de ter, precisa de conhecer. É um livro, assim, espetacular, incrível, e lá ela vai falar sobre todo o processo de alfabetização em contexto de letramento e também vai falar sobre as metas de alfabetização. Tem um vídeo no canal, eu acho que tem, sobre esse livro, tá bom? Se tiver, eu vou deixar aqui linkado em algum lugar. É que são tantas redes que muitas vezes eu acabo me perdendo aonde que eu produzi o conteúdo. Mas voltando, você precisa de definir as suas metas. Você precisa entender o que você tem que trabalhar naquele período. Então, se você tem o livro da Magda, pega o livro e olha lá o que ela fala sobre as metas para 4 anos, para 5 anos, para o primeiro ano, para o segundo ano, que são essas metas, elas são complementares, elas não são vazias, elas não vêm do nada, elas estão ali para você seguir e dar uma continuidade. Agora eu não consigo me lembrar qual foi a expressão que ela usou em relação a essas metas. Eu acho que é continuidade mesmo. Mas depois que você definir as suas metas, que você pegar e entender qual conteúdo você tem que trabalhar naquele período, nós vamos para o segundo passo. E o segundo passo é você pegar um calendário e você começar a planejar do macro para o micro. O que seria esse macro? É você pegar o calendário num contexto geral, todos os meses ali, e começar a pensar o que você precisa de destrinchar. Um evento da escola, uma data comemorativa, uma coisa que não pode passar despercebido, uma reunião de pais, uma entrega de resultados. Então, tudo isso tem que estar ali. Depois, você vai para o micro, que é você começar a organizar. Se a sua escola se organiza por bimestre, se organiza por bimestre ou trimestre. E às vezes a educação infantil acaba sendo muitas vezes por semestre. Então você precisa de organizar o que vai ser trabalhado, quais são as metas que serão trabalhadas naquele semestre, ou naquele trimestre, ou naquele bimestre. E aí você vai lá fazer a sua planilha bonitinha e depois você vai começando a organizar o que você vai trabalhar no mês. Eu acho que trabalhar por mês é um pouco complicado, porque acaba que, por exemplo, o mês de fevereiro, ele geralmente passa muito rápido.
esse ano o carnaval vai dar no início de março, mas é um mês que passa muito rápido, e aí março é um mês mais longo, e vem abril também, que é um mês mais longo, mas tem feriado. Então, eu acho que trabalhar por trimestre ou por bimestre acaba sendo mais funcional para essa organização. Então, eu sugiro que seja por bimestre ou trimestre, não anual. Desculpa, não mensal. O terceiro passo é você criar rotinas de alfabetização. Quais são essas rotinas? O que eu quero dizer com essas rotinas de alfabetização? É você pegar e colocar, por exemplo, dias específicos para intencionalidades pedagógicas de alfabetização específicas, não só de alfabetização, como também de letramento. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um projeto de leitura que se chama, sei lá, A Hora do Conto. E aí, todas as semanas, naquele mesmo dia, você vai trabalhar aquele projeto. Então, isso vai ficar a sua organização, a agenda da sua e das suas crianças, naquele horário, ela vai estar fechada. Então, isso quer dizer que você não vai trabalhar, por exemplo, artes nesse momento. Esse momento é a hora do conto. Então, você vai organizar toda semana para que seja um conto legal, divertido, que as crianças gostem e que vai se ajeitando ali. Não só a hora do conto, mas também, às vezes, você tem algum projeto de produção textual que você vai trabalhar em um determinado dia. Então, planeje essa rotina de alfabetização. É importante lembrar que essas atividades específicas de alfabetização e letramento, elas são muito importantes e não devem ser menosprezadas em relação ao nosso horário. O que eu quero dizer com isso é, as nossas crianças, elas chegam na escola, elas estão com a energia alta. É um horário, assim, é o nosso, vamos chamar aquela, acho que fala golden hour, não é? Horário do ouro. Hora do ouro, não sei como é que pode se traduzir só pela letra. Mas naquele momento é o momento que as crianças estão ali, que elas estão presentes. Então talvez seja o melhor momento para trabalhar, por exemplo, a produção textual. Mas outro ponto da produção textual. A produção textual não é você chegar e jogar um texto para essa criança poder produzir. Esse processo de produção textual, ele vai sendo trabalhado durante todo o período e principalmente você, professora, como escriba, e depois as crianças escrevendo. E isso fica para um assunto, para um outro vídeo, tá bom? Então, já fomos no primeiro, que é definir suas metas. Segundo, estruturar o ano letivo do macro para o micro. Terceiro, criar rotinas de alfabetização. Quarto, preparar materiais e recursos. E aqui eu quero dar 2 dicas da Prof. Então, presta atenção. A primeira dica é, tenha um banco de recursos e atividades pedagógicas seu. Eu sei, prof, que você muitas vezes já fez aí N atividades que ficaram perdidas, que você deixou salvo num drive tal, que você deixou salvo no computador da escola, que você achou em algum lugar, deixou salvo lá no Instagram e acabou perdendo, e aí aquela sua colega compartilhou com você um PDF legal e você não sabe aonde enfiou. Faz o seguinte, pega tudo isso daí e coloca em um drive. E coloca o nome desse drive, ou cria uma pasta no seu drive e coloca banco de dados pedagógico. Nesse banco de dados, você vai colocar todas as suas atividades ali dentro. Então, toda vez que você precisar de alguma atividade, que você sabe que tem, ou que você nem lembra que está mais ali, ela vai estar ali. Então, você vai economizar muito tempo. Por quê? Eu sempre falo que o caderno de plano que a gente usa para uma turma não deve ser usado para outra turma. E é verdade, porque cada turma é uma turma. Mas isso não significa que você não possa reciclar as atividades que você já fez ou já deu. É claro que você vai ter o bom senso de analisar aquela atividade, de ver se a sua turma
vai conseguir fazer aquela atividade, se aquela atividade está coerente com o momento que vocês estão vivendo. Então, tudo isso vale usar o bom senso e você entender o momento e se aquilo está ok para aquele momento. Mas ter um banco de dados pedagógico vai te ajudar muito a não perder aquilo que vale ouro, que é o seu tempo, a sua organização. Primeira dica, né? Segunda dica, tenha um caderno aonde vai ser o seu diário de notas. Nesse diário de notas, você vai acabar escrevendo coisas que você observa, que você percebe, ou que você pode até dar em outro momento na sua turma. Por exemplo, quando as minhas crianças estavam brincando, jogando algum jogo, e esse jogo ele tinha como finalidade uma intencionalidade pedagógica X, por exemplo, a intencionalidade pedagógica era trabalhar a adição. Então eu via as crianças jogando, elas estavam organizadas em grupos, e eu ia circulando pela sala e eu observava alguma criança jogando. Muitas vezes, aquela observação que eu tinha feito, eu ia lá e anotava nesse meu diário de notas, porque depois aquilo ali iria virar uma outra atividade, onde eu ia pegar aquilo, colocar lá no Word, no Docs, no Canva, onde eu fazia atividade na época, e escrever alguma coisa sobre aquilo ali. Aquilo ali poderia virar uma produção textual, poderia virar uma legenda de foto, eu poderia bater uma foto daquele momento e pedir para as crianças escreverem uma legenda, aquilo poderia virar um problema matemático, poderia virar uma produção textual das regras do jogo, ou uma produção textual de diário, das crianças narrarem aquele dia, como ele aconteceu, o que eles fizeram. Então percebe que por causa de uma observação, há inúmeras possibilidades. E esse diário de notas, ele me ajudava muito, porque não era uma coisa que eu preenchia todos os dias, era uma coisa livre que eu fazia, que eu anotava quando eu sentia necessidade de anotar, e era uma coisa que me dava ideias de atividade, me dava contexto para relatórios, onde eu podia pegar aquilo ali e escrever em relatórios. Isso também me ajudava na minha própria produção textual, na minha forma de escrever e de, consequentemente, ensinar as minhas crianças. E também como uma forma de despejo, aonde eu não ficava o tempo todo, nossa, eu tenho que anotar isso, o fulano fez aquilo e foi legal e não sei o quê. Não, era a minha forma de despejo. Então essas duas dicas são valiosíssimas que eu falo para todas as minhas alunas que elas precisam de fazer. E aí voltando, né, para preparar os materiais e recursos pedagógicos. Então prepare os seus materiais, prepare os seus recursos de modo também que eles sejam duráveis. Eu até esses dias fiz um vídeo no TikTok falando sobre materiais que toda professora alfabetizadora precisa de ter. E aí, comecei uma discussão do que a escola dá e do que a escola não dá. E eu acho que tem materiais, tem recursos que é um investimento para a nossa profissão. É o seu material de trabalho que você vai ter, que você vai cuidar, que você vai zelar e que só você vai usar. Então, por exemplo, as letras móveis, aquelas letras de plástico, aquilo ali é um recurso valiosíssimo que não é tão caro, que você pode adquirir aos poucos, e aquilo é seu, vai ficar dentro do seu armário, no final do ano você vai levar para sua casa, você vai conversar com as suas crianças para elas terem cuidado. E é claro, se você tem a liberdade de pedir isso para a escola e a escola tem essa condição desse material, é incrível. Mas faça os seus recursos de modo que eles sejam duráveis e que vocês possam reciclar esses recursos também. Eu lembro que teve um período na minha carreira de dentro da sala de aula que, nossa, toda semana eu queria um recurso novo, eu queria uma coisa nova e isso me demandava muita energia e muito trabalho. E muitas vezes era aquele bombardeio de coisas que as crianças nem ligavam, assim.
eu passava horas planejando o recurso e nem tinha tanta intencionalidade, nem tinha tanta clareza, nem tinha tanta... Sabe, as crianças simplesmente olhavam e falavam, tá bom. E aquilo me deixava muito chateada, porque eu falava assim, mas eu perdi meu tempo, eu poderia ter feito outras coisas. Então, hoje, eu prefiro pensar na qualidade e na intencionalidade do que na quantidade. E pensando na questão da qualidade, também fazer recursos duráveis, onde eu vou poder usar por 2, 3, 4 anos, e que vai ser intencional e que eu vou conseguir ali usar, guardar e reciclar para usar de novo. A quinta e a última sugestão é: você precisa de fazer os ajustes conforme a necessidade, tanto sua quanto da sua turma. Gente, o planejamento, ele não pode ser engessado. Ele não pode ser uma coisa que não vai ser mexida, que não vai ser movida. Não. O planejamento, ele precisa ser móvel, ele precisa ser adaptado. Então, toda vez que você observar que aquilo ali tá saindo fora do eixo, não tá legal, não tá do jeito que você queria, muda. Por mais que isso vai te gerar talvez um pouco de ansiedade, um pouco de frustração, mas muda. E um exemplo muito claro disso é, por exemplo, as suas crianças, elas já estão na fase de aprender sobre divisão. E aí, quando você vai explicar a divisão, você se dá conta que elas não sabem nem a adição. Como que você vai ensinar a divisão se elas não sabem a adição? E aí, nesse momento, você tem duas opções, né? Sentar, chorar e se lamentar, ou correr atrás do prejuízo e fazer revisões e atividades e falar, não, então vamos dar passos para trás para que a gente possa prosseguir. E é bem nessa vibe, sabe? De pensar que eu preciso me adaptar conforme a necessidade. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, eu espero muito que esse guia tenha te ajudado e eu te convido a, se você quiser saber mais sobre planejamento, para você ir lá para o meu curso Planeje-se, onde a gente vai falar sobre o planejamento o ano inteiro, onde tem aulas gravadas prontinhas sobre o planejamento, o BNCC, sobre metas de alfabetização, sobre ChatGPT e planejamento. E pontualmente eu também vou colocando aulas sobre assuntos que forem surgindo sobre o planejamento. Quando você adquire o Planeje-se, você tem acesso a ele por 1 ano, e lá no comecinho de 2026 a gente vai fazer um aulão para falar sobre o ano de 2026. Eu espero mais uma vez que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.